Muito bom, caríssimos. Vamos continuar aí. Aposentadoria por idade. Então a gente parou já no último encontro, né? Já analisamos a aposentadoria por idade urbana. Agora a gente está vendo, está encerrando a aposentadoria por idade rural. Então, aposentadoria por idade rural, 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher, ok? Com contribuição. Com contribuição. Não se confunde com a regra de transição do artigo 143, que a gente vai estudar daqui a pouco. Não se confunde com também com segurado especial. Bom, uma das exigências da lei para você aposentar mais cedo, qual que é? Então vamos pegar aqui a nossa caneta aqui para a gente dar uma olhadinha. Uma das exigências, gente, é a seguinte: tem que comprovar trabalho rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ainda a data em que completar a idade mínima. Porque a ideia do legislador qual que é? Eu quero privilegiar a pessoa que fez da sua vida o trabalho rural. Não foi aquela pessoa que, por exemplo, ela trabalhou remotamente rural, só quando era criança. Depois ela deixou de trabalhar ela deixou de trabalhar em atividade rural. Então, por exemplo, faz de conta que é assim, essa pessoa trabalhou na roça, mas como empregado, dos 20 aos 35 anos, ok? Depois, uma mulher, por exemplo, foi ser dona de casa. Daí ela chega com 55 anos e fala, eu quero aposentadoria rural. Vai conceder? Não vou conceder. Por que não vai conceder? Não vai conceder porque não comprovou trabalho rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ou a data em que completou a idade mínima. Você teve atividade rural lá atrás, então não dá direito. Então ela não aposenta? Não falei isso. Ela aposenta. Por quê? Porque ela tem 180 contribuições, pelo menos. Mas, nesse caso, não tem o benefício de aposentar 5 anos antes. Essa pessoa daqui, ela vai aposentar quando, gente? Regra geral, 65 anos para o homem, 60 para a mulher. Tá bom? Que mais? Que é atividade rural? Atividade rural é atividade agropecuária. Por quê? Porque aqui, como eu estou aposentando mais cedo, eu tenho que saber o que é atividade rural. Não é atividade que é feita no meio rural. Isso não tem muito a ver. Um professor no meio rural, ele é o quê? Atividade urbana. Um advogado de fazenda, atividade urbana. Atividade rural, atividade agropecuária, em que você, no fundo, o que interessa? Que você tem o contato com as intempéries. É isso que com agrotóxico, com o contato efetivo, porque senão não teria nem razão para aposentar mais cedo. Não é simplesmente trabalhar no meio rural. Isso não tem muito sentido. Tanto que o fazendeiro ele aposenta, claro, mas não com 65 anos e 60. Por quê? Porque, em tese, ele não tem esse contato habitual. Então, ele é um tipo de segurado individual, o produtor rural, pessoa física, que tem empregados permanentes, que é o fazendeiro, né? Essa pessoa é tipo empresário. Empresário do campo, ele aposenta com 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Então, atividade rural é atividade efetiva no meio rural, mas com atividade efetiva agropecuária, ok? Agricultura e pecuária, ou pelo menos um dos dois. Bom, e agora sim a gente vai ver a aposentadoria por idade do segurado especial. Esse aqui é diferente. Então, a aposentadoria por idade do segurado especial. Terceira modalidade de aposentadoria por idade. Então, você precisa do quê? Lembrando que o segurado especial, ele tem esse nome porque ele é um tipo de trabalhador, o pequeno trabalhador rural, ele é o extrativista vegetal, ele é o pescador artesanal e assemelhados, que trabalha em regime de economia familiar, perfeito? Sem empregados permanentes e, a princípio, sem renda, ou com renda bastante pequena, bastante reduzida de outras atividades. Então, trabalho de segurado especial, um regime de subsistência, um regime não capitalista. O segurado especial, gente, ele, claro, ele também tem esse contato com intempéries, seja um pescador, seja um extrativista vegetal, seja um pequeno produtor rural. Então, ele aposenta mais cedo, 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher. Aqui se aplica aquela diferença entre homem e mulher, normalmente 5 anos.
aqui a gente vai ter carência. Só que a carência ela é diferente para o segurado especial. É trabalho ou atividade rural, ainda que de forma descontínua. Então, quando eu chego no segurado especial, ele tem 60 anos, eu pergunto para ele, vem cá, você tem quanto tempo de atividade rural, mesmo que descontínua, mas imediatamente anterior? Eu tenho 180. Sempre trabalhei na roça, um período pequeno, às vezes uns meses aí que eu não consegui trabalho, mas eu tenho como provar minha vida inteira na roça em regime de economia familiar. Beleza, você vai receber o benefício, ok? Então, a carência ela é diferente. Não é contribuição. Ela é tempo de serviço, porque o segurado especial ele não contribui todo mês. Ele contribui só quando ele vende a produção. Na prática, uma vez por ano. Se às vezes aquela produção deu praga, deu seca, nem naquele ano pode passar um ano inteiro sem que ele seja o quê, gente? Sem que ele tenha o quê? Sem que ele tenha nenhuma contribuição. Mesmo assim, ele vai receber o benefício? Poderá receber o benefício, como eu falei, por exemplo, aposentadoria por idade. Ele tem que comprovar trabalho rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data em que completar a idade mínima. Isso é essencial. Ele tem que comprovar trabalho rural, atividade rural, no período imediatamente anterior. Não basta, mesma coisa que eu falei para o empregado rural, não basta assim, eu trabalhei na roça só quando era jovem, então já tenho os 15 anos, 180 meses de trabalho, eu quero aposentar. Não, não vai ser assim. Você tem que comprovar que até o finalzinho você estava trabalhando. Então, tem que ter atividade, comprovação da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou a data em que completou a idade mínima, 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher. E nessa hipótese, gente, se você realmente tiver o direito, daí sim, a sua renda mensal inicial, como regra geral, a renda mensal inicial do segurado especial, um salário mínimo, sempre um salário mínimo. A única diferença é se ele contribuir facultativamente de forma concomitante. Deixa eu explicar o que é isso. É assim, o segurado especial só contribui quando vende a produção. Mas daí ele tem algumas restrições. Quais são? Primeiro, ele não consegue se aposentar por tempo de contribuição. Acabou. Então, mesmo ele fala, puxa, meu sonho era se aposentar por tempo de contribuição. Não dá, até porque você contribuiu pouquinho. Você contribuiu uma vez por ano. Imagina, para ter 35 anos de contribuição, teria que ser Matusalém, porque teria que ter 500 anos para chegar aos 35 de contribuição, se você contribui uma vez por ano. Então, nessa hipótese, você tem essa limitação. Qual outra limitação que eu tenho? Os benefícios são no piso de um salário mínimo. Poxa, eu queria mais, mas não tem como ser mais, porque já é um sistema subsidiado. Você paga pouco, paga pouquinho e tem um benefício. Então, agora, abriram, falaram, olha, independentemente disso, se você quiser, você pode contribuir facultativamente. Você compra um carnezinho e faz de conta que você é um segurado facultativo. Você contribui, você continua vendendo, sempre que vender a produção, 1,5% fica retido na fonte, né? 1,3% para a Previdência, mas a retenção é 1,5%. Mas, além disso, você compra o carnezinho e paga todo mês. Daí eu posso receber valores maiores? Pode, mas daí você tem que contribuir, claro, com valores maiores a um salário mínimo. Você pode contribuir até pelo teto. Não é normal, porque o segurado especial normalmente são pessoas mais pobres ou de baixa renda. Porém, teoricamente, é possível que a renda mensal inicial do segurado especial, a renda mensal inicial da aposentadoria por idade do segurado especial supere um salário mínimo. Não é impossível disso acontecer. Perfeito? Muito bem. Novas regras de carência do segurado especial. São regras que foram trazidas numa nova legislação do ano de 2019. Então, qual que é a ideia, gente? A verdade é que muita gente se passava, não muita gente, mas tinha. A fraude existe em qualquer seguro, e no seguro, que é a Previdência Social, um seguro, nosso sistema é o alemão, também tem fraudes. E às vezes uma das fraudes, tem muita fraude no campo, né, fraude rural, que fala o seguinte, olha, eu sou segurado especial. Mas você vai ver mesmo, a pessoa não era, porque a justiça aceita, muitas vezes, prova testemunhal, início de prova material, qualquer coisa, mas na prática a pessoa mentiu. A pessoa se valeu de fraude, nunca trabalhou na roça, mas quer a aposentadoria por idade do segurado especial, porque em tese não precisa ter contribuído, ou pelo menos não precisa comprovar as contribuições. Por isso agora essas novas regras, com relação à carência dos 180 meses, no fundo para que você
possa contar como segurado especial o tempo, ela tem algumas regras novas. Vamos ver essas regras novas. Então, a ideia é formalizar o segurado especial. Que ele conste no CNIS como segurado especial, possibilitando o quê? Que um servidor de INSS, por exemplo, vá no local que ele indicou que está trabalhando, vai verificar se ele está trabalhando mesmo. Isso é interessante. Então, o Ministério da Economia, que atualmente é o ministério no qual está vinculada a Previdência Social, que houve um enxugamento, né, dos ministérios no governo Bolsonaro, e o Ministério da Previdência ele foi extinto, ele está hoje no Ministério da Economia. Então, faz parte do Ministério da Economia. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Perfeito. Isso, na verdade, já existia, só que esse cadastro específico, ele na prática não existia, né? E agora com algumas regras. O referido sistema, ou seja, a inclusão do segurado especial no CNIS, nesse banco de dados da Previdência Social, preverá a manutenção e atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial. Ele vai ver não só que se consta lá como segurado especial, mas se realmente você é. Se você atende todos os requisitos para ser considerado um segurado especial. E vai ter atualização anual. Olha que interessante. No fundo, quem tem que fazer essa atualização, quem que vai ser, obviamente? Vai ter que ser o próprio interessado, claro. E, depois de um tempo, se ele não o fizer, vai ter consequências jurídicas. Para evitar isso, chega lá a pessoa hoje, fala assim, trabalhei na roça a vida inteira em regime de economia familiar. Eu olho para ele e falo, bom, como é que eu vou saber se trabalhou ou não? O princípio pode ter trabalhado, a informalidade do campo, como é que fica isso? Então, a ideia é formalizar. Achei boa essa legislação, porque, infelizmente, algumas pessoas realmente fraudavam o sistema. O que mais? A atualização anual será feita até 30 de junho do ano subsequente ao trabalho. Então, eu trabalhei, sei lá, em 2019, até 30 de junho de 2020, eu tenho que fazer essa atualização. Falar, eu continuo trabalhando e vai constar no CNIS, lá no posto de INSS, ou eventualmente pode fazer online, mas tem que fazer essa atualização. É vedada a referida atualização após o prazo de 5 anos contados da referida data de 30 de junho. Então, vamos dizer, 2019, eu tenho até 30 de junho para fazer a atualização e constar lá esse ano de 2019 trabalhado, laborado como segurado especial. Só que daí o que acontece? Eu não fiz. Ah, você não fez? Não, não fiz. E a partir de 30 de junho, 5 anos. Bom, daí já não pode mais fazer. Opa, quer dizer que eu perdi esse ano? Não necessariamente, mas a princípio sim. Por quê, gente? Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar. Decorrido o prazo de 5 anos, o segurado especial só poderá computar o período de trabalho rural se efetuados em época própria, a comercialização da produção e o recolhimento da contribuição. Então vamos lá, explicar isso aqui para vocês. Eu quero provar que eu trabalhei como segurado especial em 2019. Tô lá, pescador artesanal, trabalhei lá com extrativismo vegetal, trabalhei como pequeno produtor rural. Perfeito. Em regime de economia familiar. 2019. O que eu faço? Não é difícil. Eu vou ter que ir até o INSS e falar, olha, eu me consta, coloca aqui no teu banco de dados que eu trabalhei como segurado especial. Aí vou, faço entrevista, provo de alguma, tento provar com algum documento e tal. Então, o INSS tem essa informação. E eu tenho o quê? Eu tenho 6 meses, né, a partir do ano seguinte, para fazer essa atualização do anual. Tá bom. Digamos que eu não fiz. Você tem daí o prazo, a princípio, de 5 anos para atualizar. Não fez essa atualização em 5 anos, não conta mais. Ah, eu perdi 2019? Não necessariamente. Mas daí você vai ter que ter tido o quê? Contribuição. Provar que você vendeu comercializou a produção e, consequentemente, que teve o recolhimento da contribuição, que hoje em dia é de 1,5% na fonte, geralmente na fonte. Ok? Se não tiver, Omar, 2019 não vai constar como laborado, como segurado especial. Olha que interessante. Então, agora se fechou bem essa questão, né? Fechou bastante aqui essa ideia. Dificultou um pouco, mas na minha opinião de uma forma adequada, correta,
eles mesmos falam que tudo isso vai ter que ser extremamente, vai ter que ter informação, vai ter que passar essa informação para os trabalhadores rurais, mas é interessante para evitar fraude. Talvez o Poder Judiciário possa flexibilizar um pouco essas regras, são um pouco rígidas, mas a ideia de algum controle tinha que ter. Eu gostei dessa nova legislação. Tá perfeito? Bom, então a gente vai para a aula de hoje já tá bom, o bloco de hoje a gente encerra aqui, mas continua o tema da aposentadoria por idade no próximo, tá ok? Um abraço e até uma próxima.